queridos amigos do Grupo Espírita Recanto de Paz. É uma alegria poder, neste final de ano, fazer uma reflexão com vocês. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe, nos fortaleça, para que, ao findar do ano, com o coração aberto para buscarmos em nós qual é a imperfeição que este ano nós trabalhamos e não conseguimos ainda eliminar de nossa alma. É uma imperfeição muito comum ainda na nossa vida, no nosso dia a dia. Qual é a reflexão? Reflexão é em torno de um subtítulo que Kardec colocou no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. É permitido repreender os outros? Porque nós vemos que no dia a dia, todos nós temos ainda o hábito de observar o erro alheio, comentar o erro alheio e ainda se já não comentamos mais, mas nós ficamos ali pensando, analisando, julgando, fazendo as nossas próprias críticas no pensamento. Primeiramente, nós vamos ver o seguinte: o que significa misericórdia? O tema do capítulo não é Bem-aventurados os misericordiosos? Então tá. Então fomos lá no dicionário e encontramos o significado de misericórdia: compaixão pela miséria alheia. Ora, o outro já está sofrendo pela imperfeição que ele carrega, seja ela qual for, mas ter misericórdia significa então ter compaixão para com a miséria alheia. Segundo item, indulgência, que é na verdade tolerância, também graça e perdão. E terceiro, grito de quem pede compaixão, piedade, socorro. Muitas vezes nós clamamos misericórdia, Senhor, e nós estamos pedindo socorro, ajuda-nos, não é? Muito bem, então Kardec colocou essa questão: é permitido repreender os outros? E fez a seguinte pergunta: ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Olha que pergunta de Kardec. E São Luís vai responder: certamente que não. Não é bem assim. Não é porque é imperfeito que não pode repreender o outro. Pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos. E sobretudo e principalmente dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazerdes com moderação, com uma intenção útil e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir, de diminuir o outro. Neste último caso, quando é pelo prazer de denegrir o outro, a censura é uma maldade. No primeiro, que é a moderação, que é com uma intenção útil, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. E ainda assim, a censura que se faz do outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. Então eu estou fazendo uma crítica a alguém, estou fazendo uma repreensão. Será que essa crítica não serve para mim também? Porque às vezes nós criticamos no outro
algo que nós ainda carregamos na alma. Ou se não carregamos, por que é que nós criticamos então o outro? Senão para nos sentirmos superiores a ele. Isso é muito pertinente a nossa reflexão, porque vai nos fazer entender por que é que eu estou criticando sempre o outro. Onde está a origem dos nossos sofrimentos? Dizem os espíritos, se a procurarmos, chegaremos ao orgulho e ao egoísmo. Então é por um sentimento de superioridade, porque eu sou superior ao outro, eu não faço isso. Isso que essa pessoa, o que ela está fazendo, eu não faço. Então sempre vai ter esta análise real dos fatos. Muito bem. O que significa repreender, então? Segundo o dicionário, advertir, censurar, admoestar com energia. E, segundo item, censurar energicamente. Então, quando eu estou repreendendo alguém, eu estou realmente me posicionando acima dele, quando eu estou chamando a sua atenção, o que é diferente de quando eu falo com moderação, com uma intenção útil de ajudar, mas tratando o outro, fazendo ao outro como nos ensinou Jesus, do mesmo jeito que gostaríamos que nos fosse feito. Nenhum de nós quer ser repreendido com autoridade, com uma voz enérgica, nos colocando abaixo. Certo? Então ele faz uma outra pergunta. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles e mesmo que não as divulguemos? Olha, nós observamos então o erro alheio, certo? Mas isso não vai resultar em benefício nenhum para a pessoa que cometeu aquele erro ou que está errando. E mesmo que não as divulguemos, isso tem alguma complicação? Isso é ruim? Observar e mesmo que não divulguemos, como que funciona isso? Então, nós vamos ver na resposta de São Luís o que ele nos diz. Tudo depende da intenção. É intenção de denegrir? É intenção de ajudar? Porque às vezes nós podemos ser driblados pelo nosso orgulho e batemos no peito e falamos, minha intenção é ajudar. E na verdade é denegrir. Então nós temos que estar muito atentos a esse julgamento, a esta crítica, a esta análise, ainda que em pensamento. Certamente que não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver-se por toda a parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. Nós estamos vendo o erro. Ah, mas tudo bem, tá tudo certo. Vamos ver só o bem. Isso prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião pública. É quando a gente observa um erro e vai comentar com o outro. Você está vendo? Você viu o que a pessoa fez? Você está observando a atitude dele? Então eu estou desacreditando perante uma ou mais pessoas. Seria ainda repreensível fazê-lo com um sentimento de malevolência, simplesmente pelo prazer de denegrir, de ser mal, não é? Com o outro, e de satisfação por encontrar o outro em falta. Tá vendo? Isso que ele faz eu não faço.
Ah, não, mas de jeito nenhum que eu faria. E aí o nosso orgulho se encontra realmente inflado. Mas dá-se inteiramente o contrário, quando, lançando um véu sobre o mal, para ocultá-lo do público, limitamo-nos a observá-lo para proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros. Então, muito bem, não vou falar, não vou comentar nada, mas eu posso observar, posso analisar e depois me analisar. Olha, Deus me abençoe que eu não cometa este mesmo erro, porque isso já traz sofrimento para o outro, com certeza vai trazer para mim. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, de um filósofo, como que ele diz? Inteligente é aquele que aprende com os erros dos outros. Não, para tudo. Inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, isso nos cabe nesta reflexão. E ele termina assim: essa observação, aliás, não é útil ao moralista. Quem é o moralista? É aquele que se acha perfeito, que ele só consegue enxergar os defeitos dos outros. E se ele se colocar nesta posição de autoanálise, de autoconhecimento, de autoavaliação, vai ser benéfico para ele, se ele conseguir. Porque normalmente, quando nós estamos agindo sob o moralismo, nós realmente acreditamos que a falha está sempre no outro. O outro erra, eu não. É quando nós queremos mudar todos ao nosso redor, menos nós mesmos, porque nós nos acreditamos perfeitos, certo? Vamos ver uma coisa. Uma frase que diz: no nosso plano, na maioria das vezes, nós estamos lutando nos nossos relacionamentos, ao invés de estarmos nos amando. Eu vi essa frase essa semana e eu achei que encaixaria perfeitamente nessa nossa reflexão. No nosso plano, observa, na maioria das vezes nós estamos lutando nos nossos relacionamentos ao invés de estarmos amando. Nós estamos nos digladiando uns com os outros através da crítica, através da inconformação, da não aceitação do outro do jeito que ele é. Então, nós vamos analisar que existe uma escada para a gente chegar a este amor que Jesus nos ensinou. Podemos até dizer que já amamos este ou aquele, mas precisamos passar pelo crivo, pela análise, se realmente estamos amando o outro ou nós estamos nos enganando. Primeiro degrau para a gente chegar ao amor: tolerância. Se eu não aceito, se o tempo todo eu estou criticando este, aquele ou aquele outro, seja o presidente, seja o governador, seja quem for na terra, se nós estivermos criticando simplesmente pelo prazer de denegrir, nós não estamos tendo tolerância. Nós vamos só lembrar que estamos à frente somente de mundos primitivos, que era um grau intenso de intolerância. Eu costumo dizer assim: nós somos os espíritos que já matamos, que já pagamos para matar, que na evolução já fomos pegar no pescoço do outro, sacudir, pegar pelo cabelo, mas não matar, e agora nós estamos no momento mais elevado, que é o de criticar os outros. E é aí que nós precisamos dar um salto dentro de nós mesmos, porque nós sabemos que a evolução não dá saltos, mas este salto, passar de um degrau para o outro, esse nós podemos
de fato, não é? Então, nós ainda não toleramos, nós continuamos num degrau abaixo do amor, daquilo que se chama tolerância. Mas quando alcançamos a tolerância, nós já passamos para o outro degrau, que é o da compreensão. Compreender a dificuldade do outro, compreender o gosto do outro, compreender até a evolução do outro, porque muitas vezes nós queremos arrancar leite de pedra, e aí realmente é complicado, não é mesmo? E o próximo degrau, tolerância, compreensão, aceitação do outro do jeito que ele é, e aí chegaremos ao amor incondicional que Jesus nos ensinou. Kardec perguntou no Livro dos Espíritos qual é o verdadeiro sentido da caridade segundo entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência, tolerância para com as dificuldades alheias e perdão das ofensas. Esses 3 itens básicos, essenciais, fundamentais e extremamente difíceis para a nossa evolução, nos conclamam o tempo todo a dar o passo para a evolução. Todas as vezes que criticamos alguém, nós estamos nos colocando acima dele. Será que estamos realmente tendo tolerância, compreensão, aceitação do outro do jeito que ele é? Não. Então nós não estamos ainda amando. Quando nós não estamos ainda amando, nós estamos no lado inverso do amor, que é o ódio. É a raiva que o outro nos concita por ele estar errando, por ele fazer algo que nós não queremos, que nós não gostamos. E aí mora a nossa imperfeição, a intolerância. Muito bem. Há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Kardec insistiu numa outra questão ainda dentro deste tema. A resposta foi a seguinte: esta questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida, que foi esta que nós refletimos anteriormente. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Isso é muito importante. Aquela imperfeição só prejudica a ela mesma, ponto final. Mas, se elas podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só, conforme as circunstâncias. Desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Simples assim. Está aqui no Evangelho para que a gente possa estudar e praticar. Então a questão é a seguinte: Emmanuel nos diz uma frase que diz o seguinte: estende por amor a Deus o véu do silêncio sobre o mal. A divina providência te recompensará pela caridade de evitar perturbação. Então, muitas vezes, até precisamos silenciar mesmo, seja o pensamento, seja a palavra, porque a gente só vai criar perturbação. Se é importante que aquela crítica venha, porque você está vendo, nós estamos vendo que aquilo está prejudicando muito aquela pessoa, nós podemos sim, mas existe uma receitinha básica.
primeiro ensinamento de Jesus. Faça ao outro exatamente do jeito que gostaria que ele fosse feito. Então nós precisamos pensar, como que eu gostaria que me fizessem se eu estivesse errando? Me falassem a verdade? Tá. Então nós vamos chegar para o outro e falar assim, olha, eu gostaria muito de te dar um conselho, ou de fazer uma crítica, ou de te apontar uma sugestão. Você me permite? Nós precisamos bater na casa do outro quando chegamos até ele. Nós precisamos pedir licença para entrar. Nós precisamos tocar o interfone. Porque se nós resolvermos abrir a porta e ir entrando, falar, olha, cheguei, a pessoa pode levar um susto. Nós podemos levar um susto. Então, essa atitude vai ajudar muito a nós mesmos e ao outro, sobretudo. Então, nós pedimos licença. E a pessoa, então, já se prepara. E aí, então, normalmente ela diz, pode sim. Então, gostaria de te dizer isso e isso. Mas você não fica chateada comigo, não é até bom que pergunte antes, você não vai ficar chateado comigo? Não, pode falar. Aí a gente fala mesmo. E corre o risco do outro ficar chateado, porque ele não esperava encontrar aquela dificuldade. Às vezes a pessoa já está numa convulsão interior, com aquela luta, com aquele sofrimento que ela não conseguiu eliminar ainda, e nós estamos só mexendo na ferida. Então nós temos que realmente ir com bastante cautela, bastante cuidado para com a dificuldade do outro. Conta também uma história de João. João estava no 4º ano primário e ele era um aluno espetacular, muito eficiente, sobretudo na matemática. E ele tinha um amiguinho do 2º ano. E ele, sempre que encontrava com este amigo, ele queria ensinar para ele aquilo tudo que ele estava aprendendo lá no 4º ano e que ele já estava dominando o conteúdo. Todas as vezes lá estava João a querer incutir no amigo as lições que já dominava. E o amigo, com o tempo, foi se sentindo inferior. E então ele foi se afastando. Será que essa história às vezes tem a ver com a gente? Será que muitas vezes nós não estamos cobrando do outro, seja do filho, seja do companheiro, seja do amigo, algo que naquele momento ele não tem condição de assimilar, e nós, como alunos que já estamos assimilando aquele conteúdo, nós estamos instigando o outro a um sofrimento desnecessário. Cada um está no seu tempo. Deus tem paciência com as nossas dificuldades, porque nós estamos muito aquém da evolução real que precisamos ainda alcançar. Será que é simplesmente pelo prazer de sentir que o outro é inferior a nós, que o outro não consegue aquilo que a gente já conseguiu? Vale a pena pensarmos nesta questão, não é mesmo, meus amigos? Muito bem. Por que é que então falamos dos outros? Por que é que temos esta necessidade de falar dos outros, de tecer comentários a respeito dos outros, muitas vezes até mesmo não estando na presença deles, falando com outras pessoas a respeito dessas outras pessoas, né? Desses outros que nos incomodam de alguma forma com aquilo que estão fazendo. É por falta de assunto? Será que é por falta de assunto? Às vezes é. Hoje está quente, né? Hoje está frio.
Você viu, menino? Que chuva que deu ontem? Você viu também o que a fulana fez? Olha, isso que ela está fazendo é uma coisa tão absurda. Meu Deus, eu me conformo. Então nos disse o pensador, grande filósofo Sócrates, né? Um grande filósofo grego, ele disse: pessoas comuns falam de coisas, pessoas medíocres, medianas falam de pessoas, pessoas sábias falam de ideias. Qual será o nosso nível de evolução? Será que nós ainda estamos no campo das coisas, falando de coisas, do que adquirimos, do que precisamos comprar, do que já nos dá prazer, do que ainda nos dá prazer, que são as coisas materiais? Ou nós estamos falando de pessoas, o tempo todo falando de pessoas? Ou nós já estamos tentando buscar soluções, ideias para que a vida seja mais leve, para que o mundo se torne melhor, para ocuparmos as mãos dos idosos, que cada dia mais é um número que aumenta e que nós estaremos neste número daqui a um tempo e nós não sabemos como ocupar as nossas mãos porque estamos limitados, porque não podemos andar, porque não podemos ir na rua, porque não podemos... N coisas que a velhice nos traz através das limitações. Será que nós estamos tentando imaginar um jogo, uma atividade para levar para um idoso já da nossa família, um idoso amigo que nos é caro ao coração, ou mesmo a um lar que nós visitamos e queremos ajudar aquelas pessoas? Qual é a nossa ideia? O que é que estamos fazendo para diminuir o lixo, para contribuir com a natureza? O que é que nós estamos buscando através de tanta capacidade que temos dentro de nós? Será que estamos fazendo brilhar a nossa luz? Meus amigos, dezembro é um mês abençoado, porque ele nos convida a entender qual é o presente que eu tenho para oferecer a Jesus neste Natal, porque o aniversário é de Jesus. Nós precisamos parar com essa ideia de comprar presente. Para que presente se o aniversário é de Jesus? Ah, mas o aniversário é do meu marido, é do meu filho, é do meu... Eu quero dar um... Perfeito, é aniversário de presente. Mas o grande aniversariante que nós temos em mente e no coração por uma data que pode ser até figurativa, pode até ter sido colocada neste dia 25 de dezembro, não importa se fosse janeiro, se fosse março, mas foi colocada 25 de dezembro, para que a gente possa analisar qual é o presente que eu tenho para entregar a Jesus neste aniversário dele. Quando eliminamos uma imperfeição, brota uma virtude. Se deixarmos de falar para denegrir e até falarmos para ajudar, se tivermos a coragem, com certeza nós estaremos deixando de ter uma imperfeição que se chama crítica, para transformá-la, se formos analisar bem, em elogio. Porque quando encontramos algo bom no outro, para elogiar, para incentivá-lo, tem um peso muito grande quando precisamos fazer uma crítica, uma sugestão ou mesmo dar um conselho. Mas se eu só me dirigir ao outro para apontar
as suas falhas, tem alguma coisa errada. Eu costumo dizer, antes de fazer uma crítica a alguém, temos que fazer 3 elogios primeiro. Fora disso, é melhor até que nos abstenhamos a fazer qualquer comentário. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça nesta caminhada evolutiva e possamos lembrar de André Luiz no livro Nosso Lar. Último parágrafo do 1º capítulo. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho das amarguras com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. Um Feliz Natal para todos. Que Jesus se sinta abraçado e envolvido por nós quando receber os seus presentes.